Esqueça o ideal e esteja consciente do que você é. Como a maioria das pessoas, você tem ideais, não tem? Mas o ideal não é real, não é factual. Ele é o que deveria ser, algo no futuro. O que eu digo é: esqueça o ideal, esteja consciente do que você é. Não persiga o que deveria ser, mas compreenda o que é. Compreender o que você é de fato é muito mais importante do que buscar o que deveria ser. Por quê? Porque, ao compreender o que você é, inicia-se um processo espontâneo de transformação. Por outro lado, ao tentar se tornar o que você deveria ser, não haverá mudança real, mas apenas a continuação da mesma coisa, sob diferentes disfarces. Se a mente, ao perceber que é estúpida, tenta mudar sua estupidez para inteligência, que é o que ela acha que deveria ser, isso é tolice. Não tem significado nem realidade. É apenas a busca de uma autoprojeção, um adiamento da compreensão do que é. Enquanto a mente tentar mudar sua estupidez para outra coisa, ela permanecerá estúpida. Mas, se ela disser, eu percebo que sou estúpida e quero entender o que é a estupidez, então começará a investigá-la, a observar como ela surge. Esse próprio processo de investigação gera uma transformação fundamental. Nossa moral atual está baseada no passado ou no futuro, no tradicional ou no que deveria ser. O que deveria ser é o ideal, em oposição ao que foi. É o futuro em conflito com o passado. A não violência, por exemplo, é o ideal do que deveria ser, enquanto o que foi é a violência. O que foi projeta o que deveria ser. O ideal é uma criação da mente projetado pelo seu próprio oposto. Um real antítese é simplesmente o prolongamento da tese. O oposto contém um elemento do oposto respectivo. Sendo violenta, a mente projeta o seu oposto, o ideal de não violência. Dizem que o ideal ajuda a dominar seu oposto. Mas será isso um fato? O ideal não é uma forma de evitar ou fugir do que foi e do que é? O conflito entre o real e o ideal é, evidentemente, uma maneira de adiar a compreensão do real, e esse conflito apenas cria outro problema, escondendo o problema imediato. O ideal é uma fuga maravilhosa e respeitável do real. O ideal de não violência, assim como o da utopia coletiva, é fictício. O ideal, o que deveria ser, ajuda a esconder e evitar o que é. A luta pelo ideal é uma busca por recompensa. Você pode parar de buscar recompensas mundanas, achando esse desejo estúpido e primitivo como de fato é. Mas sua luta pelo ideal representa uma busca por recompensa em um plano diferente, o que é igualmente estúpido. O ideal é uma compensação, um estado fictício criado pela mente. Sendo violenta, separatista e ambiciosa, a mente projeta uma compensação agradável, uma ficção que chama de ideal, de utopia, de futuro, e se esforça em vão para alcançá-la. Esse próprio esforço gera conflito, mas também é uma maneira conveniente de adiar a compreensão do real. O ideal, o que deveria ser, não ajuda a compreender o que é. Pelo contrário, impede sua verdadeira compreensão. A compreensão do que é só se torna possível quando o ideal, o que deveria ser, é apagado da mente. Isto é, quando o falso é percebido como falso. Para compreender o real, é necessário estar em comunhão direta com ele. Não pode existir relação com o real através da cortina do ideal ou através da cortina do passado, da tradição ou da experiência. Precisamos compreender o condicionamento que é a mente. Compreender a mente, que é o movimento da vida, é compreender as dores e os prazeres, a ilusão e a clareza. É estar consciente do desejo e do medo. A mente só pode ser compreendida no espelho das relações. Vocês podem e devem começar a observar a si mesmos nesse espelho que é o relacionamento. O agente, a ação e o objetivo a ser alcançado. Nossa vida é uma série de ações, um processo de ação em diferentes níveis da consciência.
Consciência é experimentar, dar nome, identificar e registrar. Em outras palavras, a consciência é constituída de desafio e reação, ou seja, primeiro experimentamos, depois damos nome e, por fim, registramos na memória. Ora, a ação cria o agente. O agente começa a existir quando a ação visa a um resultado, um objetivo. Se não há objetivo ou resultado, não há ação e, portanto, não há agente. Mas, se há um objetivo, a ação cria o agente. Assim, o agente, a ação e o objetivo, o resultado, formam um processo unitário, um processo único que se inicia quando a ação tem um objetivo. A ação com o objetivo de alcançar um resultado é vontade. Se não há objetivo, não existe vontade. O desejo de conseguir um resultado faz nascer a vontade, o agente. Por exemplo, quero realizar algo, quero escrever um livro, quero ser um homem rico, quero pintar um quadro. Conhecemos muito bem esses três estados: o agente, a ação e o objetivo a ser alcançado. Essa é a nossa existência diária. Estou explicando o que é, mas só começaremos a compreender a maneira de transformar o que é quando o examinarmos claramente, de forma que não haja ilusões, preconceitos ou inclinações a respeito. Esses três estados que constituem a experiência, o agente, a ação e o resultado, são um processo de vir a ser. Se não há agente e se não há ação voltada para um objetivo, não há vir a ser. A vida, como a conhecemos, nossa vida diária, é um processo de vir a ser. Por exemplo, sou pobre e atuo com o objetivo de me tornar rico. Sou feio e desejo me tornar belo. Portanto, minha vida é um processo de vir a ser algo. O desejo de ser é o desejo de vir a ser, em diferentes níveis de consciência, em diferentes estados, e nesse processo estão sempre presentes o desafio, a reação, a identificação e o registro. É uma luta constante para ser, para se tornar algo, seja espiritualmente, seja em termos materiais, como se diz. A mente quer se tornar bem-sucedida. Tudo isso é o movimento do vir a ser. Por exemplo, agora sou isto, mas chegarei a uma meta final, ao princípio mais elevado, seja ele chamado de Deus, Brahman ou qualquer outro nome. A luta constante, seja para vir a ser ou para ser, é a mesma coisa. Porém, quando tentamos vir a ser em várias direções, estamos nesse processo negando o ser. Quando você tenta ser, você também está se tornando. Vejam este movimento da mente, do pensamento. Estando insatisfeita, a mente diz: não estou contente com aquilo que sou, então tento me realizar em alguma coisa. Eu passo a desejar um determinado objetivo. Pode ser doloroso, mas pensamos que o objetivo é agradável. Há essa constante luta para ser e para vir a ser. Estamos todos tentando vir a ser. Fisicamente, queremos uma casa melhor, uma posição melhor, mais poder, um status mais elevado. Biologicamente, se não estamos bem, procuramos ficar bem. Psicologicamente, todo o processo interior de pensamento, toda a dinâmica da consciência, todo esse movimento interior vem do reconhecimento de que, na realidade, nada somos e, pelo vir a ser, tentamos escapar disso. Psicologicamente, interiormente, há sempre uma fuga do fato. Tentamos escapar daquilo que somos, daquilo com o qual estamos insatisfeitos, para algo que irá nos satisfazer no futuro. Seja essa satisfação concebida como grande contentamento, felicidade ou iluminação, o que nada mais é do que uma projeção do pensamento ou a acumulação de um maior conhecimento. Porém, tudo isso ainda é o processo de vir a ser. Eu sou e eu serei. Esse processo ele significa tempo psicológico. O cérebro está programado para isso. Toda a nossa cultura, todas as nossas religiões, tudo isso é o movimento da entidade que quer ser algo diferente daquilo que de fato é. Esse é um fenômeno que podemos constatar em todo o mundo, não apenas no Ocidente, mas também no Oriente. Todos estão tentando vir a ser ou evitar ser.
Se não há um objetivo a ser alcançado, não há agente, porque é a ação baseada no objetivo que cria o agente. Mas será possível haver ação sem um objetivo e, portanto, sem um agente? Isto é, sem o desejo de obter um resultado? Nesse caso, essa ação não é vir a ser e, portanto, não é luta. Há um estado de ação sem esforço, um estado de experimentar sem experimentador e experiência. A ação que não resulta de uma ideia é espontânea. Quando o processo de pensamento baseado na experiência não está controlando a ação, isso significa que a ação é independente da experiência. Quando a mente não está controlando a ação, é nesse estado que ocorre a verdadeira compreensão. Quando a mente baseada na experiência não está adiando a ação, quando o pensamento baseado na experiência não está moldando a ação, essa ação existe quando a ideia deixa de existir. E a ideia só deixa de existir quando há amor. O amor não é memória. O amor não é experiência. Não é amor pensar na pessoa que amamos, pois isso é apenas pensamento. Não se pode pensar no amor. Podemos pensar na pessoa que amamos ou em quem somos apegados, o guru, a imagem, a esposa, o marido, mas o pensamento, o símbolo, não é a coisa real. Portanto, o amor não é uma experiência. Quando há amor, há ação, e essa ação é libertadora. Ela não é resultado de atividade mental, e não existe intervalo entre o amor e a ação, como acontece entre a ideia e a ação. A ideia, que é sempre velha, projeta sua sombra no presente, e nós vivemos tentando unir a ação à ideia. Quando há amor, que não é produto da mente, que não é produto da ideia, que não é memória, que não é resultado de uma experiência ou de uma disciplina, então esse mesmo amor é ação. Ele é a única coisa que liberta. Enquanto houver atividade mental, enquanto a ação for moldada por uma ideia, que é a experiência, não haverá libertação. E enquanto existir esse processo, toda a ação será limitada. Uma vez percebida essa verdade, o amor que não resulta da mente e que não pode ser pensado se torna presente. A busca pelo ideal e a percepção do real. O conflito surge quando há dualidade. Por exemplo, sou violento e tenho o ideal de não violência, ou de praticar a não violência. Mas o fato é que sou violento. A não violência é um ideal, um conceito, não uma realidade. Devemos entrar nisso com muito cuidado, porque estamos tentando entender por que os seres humanos vivem perpetuamente em conflito, porque há contradição. Sou violento e penso em termos de ideal. O ideal não é um fato, mas acreditamos que a busca pela não violência nos ajudará a nos tornarmos não violentos, que estaremos livres da violência. Vamos entender o conteúdo dessa palavra. O que significa violência? Há violência física, quando se dispara uma arma, se ataca alguém ou se lança uma bomba. Há também a violência psicológica, a raiva interior, o ódio, o desejo de dominar pessoas. E não apenas a dominação física, mas também a dominação mental. Isso é violência. A violência psicológica inclui querer controlar, impor nossas ideias e crenças sobre os outros. Os gurus, por exemplo, são violentos porque dominam as pessoas com suas ideias, seus sistemas de meditação e tudo mais. Por favor, entenda isso. Não estamos atacando os gurus, apenas constatando que a dependência psicológica, a imitação, a conformidade e a dominação são todas formas de violência interior. Esse é o fato. Podemos lidar com o fato, e não com a ideia do oposto. O oposto, como luz e escuridão, homem e mulher, alto e baixo, é uma comparação física. Mas, internamente, será que existe uma real dualidade? Estamos perguntando. Existe uma dualidade interna ou existe apenas o que é? Só existe o que é, isto é, sou violento. Agora, é possível estar livre da violência? Este país, por exemplo, propagou a ideia de não violência. Eles promovem algo que não são. Isso significa que estou gradualmente praticando para me tornar não violento, dia após dia.
mas não estou entendendo a violência. Estou apenas tentando me tornar algo que chamei de não violência. Você vê a diferença? Portanto, há conflito. Quando estou observando e aprendendo sobre o fato, não há conflito em minha mente. Mas se minha mente está o tempo todo dizendo que preciso alcançar a não violência, então há conflito. Agora, suponha que eu seja violento. Como observo essa violência, quero compreender a natureza dessa violência. Quero explorar e descobrir os fatores que contribuem para ela. Como observo essa violência? Será que a violência é algo separado de mim? Você entende minha pergunta? Estou perguntando se a violência que vejo quando digo que sou violento é diferente de mim ou se sou eu mesmo essa violência. Quando você está com raiva, você é a raiva. Não é que você seja diferente da raiva. Você só se separa da raiva quando tenta controlá-la. Só quando diz, eu preciso suprimi-la, é que se sente diferente dela. Mas você é realmente diferente da violência? Ou você é a violência? A palavra violência, ao longo da tradição, criou uma separação. O observador diz, eu sou diferente da violência. Mas temos que perguntar, quem é o observador? O observador é o passado, o conhecimento acumulado, a experiência, as memórias armazenadas. Tudo isso é o passado. O pensamento, que é o movimento do passado, se dividiu como passado, presente e futuro. Ele se dividiu como observador e observado. O pensamento diz, eu não sou violento, mas a violência faz parte de você. Quando você olha de perto, você é violento. Você é a raiva, a ganância, a inveja, a competitividade, a depressão. Você é tudo isso. O observador não é diferente daquilo que ele está observando. Isso é muito importante porque, se você realmente entender isso com todo o seu coração e mente, o conflito chega ao fim. Não há dualidade. Esqueça todos os seus livros, o Vedanta e todo o resto. O fato é que não há oposto internamente. Fisicamente até pode haver, mas internamente só existe o fato de que você é violento, ciumento e assim por diante. Agora você pode observar o fato sem o seu oposto, que foi inventado pelo pensamento. Você vê isso, observar o que é. Nessa observação, o observador é o observado, o pensador é o pensamento. Não existe pensador sem pensamento, o observador é o observado. O analisador é aquilo que ele está analisando. Posso colocar isso de várias maneiras diferentes, mas isso é um fato. O observador é o observado. Portanto, você elimina completamente o senso de dualidade interior. E ao fazer isso, não há a questão de suprimir, escapar ou analisar. O que acontece então? O que acontece quando há realmente a percepção dessa verdade de que só existe o fato e não o oposto inventado, só o que é. Não há divisão entre o observador e o que é observado. O que acontece então? Você entende minha pergunta? O que acontece quando esse fato, essa verdade, é contemplada não intelectualmente, não verbalmente, mas profundamente como um fato, como uma verdade? Nesse caso, você eliminou completamente o oposto. Existe apenas isso. E ao viver com isso como uma joia preciosa que você descobriu, você a observa, vê a beleza dessa joia, vê os muitos aspectos dela. E isso é parte de você. Portanto, a observação se torna extraordinariamente importante. Não há divisão entre o observador e o que é observado. Quando isso é realmente compreendido, você percebe que nada pode ser feito para mudar o fato. O fato é que essa observação, quando não é baseada em memória ou passado, é algo totalmente novo. Você está observando algo novo como se fosse pela primeira vez, sem a interferência do conhecido. Observar exige grande investigação, energia e vitalidade para ver o que realmente é. O futuro é agora. Se você realmente entender a natureza do tempo psicológico interior, descobrirá por si mesmo uma extraordinária sensação de não ter nenhum tempo. O tempo é passado, presente e futuro, certo? Todo ciclo é tempo.
O que você pensou, o que você viveu, suas experiências, seu condicionamento, como cristão, hindu, budista, tudo isso é passado. Sem o passado, você não estaria aqui. Você foi programado por 2.000 anos e os hindus por 3 a 5 mil anos, como um computador. Eles repetem e repetem. Então, o passado é o presente. O que você é agora é o resultado do passado. E o que você será amanhã ou daqui a 1.000 dias é o que você é agora. Se sou violento agora, amanhã serei violento. Se não houver uma transformação radical agora, no presente, continuaremos a ser o que sempre fomos. Tivemos uma longa evolução, sempre evoluindo para o que somos agora. Mas se não houver uma mudança radical psicológica, continuaremos sendo o que temos sido. Se continuarmos nesse caminho, seremos violentos, bárbaros no futuro. Portanto, como todo o tempo está contido no agora, e isso é um fato, pode haver uma mutação total agora em nosso comportamento, em nosso modo de viver, pensar e sentir. Jiddu Krishnamurti, palestras em Nova Delhi e Kistad. Ah, ah, ah.